Check-up no rádio hoje com o médico ortopedista Dr. Anderson Sérgio, palmeirense dos bons. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer sempre estar aqui, sempre em boa companhia, né? Tanto aqui no estúdio como com vocês em casa, que sempre abrilhantam demais esse programa, com excelentes perguntas, e a gente sempre bate um papo muito legal. Hoje vamos falar sobre joanetes, como tratá-las. Inicialmente, o que é joanetes? O joanete é aquela deformidade, né, que a gente vê muito no dia a dia, principalmente em mulheres, no dedão ali do pé, que o dedão começa a ter uma deformidade. Ele vai, é como se fosse crescendo um osso ali do lado, e ele vai entrando, né, o hálux, que é o dedão do pé, ele vai entrando em direção e vai se juntando com o segundo dedo do pé. Obrigado, Soine. Eu achava que era só o Dr. Belísio que tinha essas tá vendo? Rapaz, eu tô com dor nas costas. Eu tô subindo no conceito aqui, viu? Tô tendo as mesmas regalias que Belísio. Tô bem, viu? Mas o Dr. Belísio tem um cafezinho. O senhor só veio água aí. Não, né? é que hoje eu não pedi o café. Mas na próxima certeza, se eu tivesse pedido, eu tinha trazido. Então. Mas vamos lá então. Joanete. Então, vai causando essa deformidade. Então, primeiro, inicialmente, a queixa é muito estética. Então, principalmente as mulheres, né, se queixam que o pé está ficando feio, meu pé é feio. Mas o grande problema não é esse. O grande problema são as dores, né? São os problemas ortopédicos que esse hálux valgo, o joanete, ele vai causar. Então, ontem eu coloquei lá no Instagram uma caixinha de perguntas e algumas pessoas perguntaram sobre joanete. Por isso que eu decidi trazer esse tema hoje para cá, para a gente esmiuçar mais, poder conversar mais, porque realmente é uma coisa muito comum no consultório, no dia a dia. A gente, com o olhar de ortopedista, a gente vai andando, aí vai vendo como é que o povo anda, vai olhando os pés do povo na rua, e realmente é uma coisa muito comum. Então, tem alguns componentes que podem causar o joanete. Tem um fator hereditário, então você sempre percebe que meu pai tinha, minha mãe tinha, minha avó tinha. Você realmente tem uma chance maior de ter. Então é uma causa, tem esse potencial genético, hereditário muito forte. Tem a questão de lesões mecânicas, tipo, por um trauma, ou é uma pessoa que tem frouxidão ligamentar. Essas pessoas, elas podem desencadear também, tem um risco maior de desencadear o hálux valgo, o joanete. E uma coisa que é muito comum associado ao desenvolvimento do joanete é o uso de calçado fechado, principalmente calçado de bico fino, salto alto, bico fino, que muda muito a biomecânica do pé e faz uma pressão muito grande nessa região do hálux, do dedão do pé. E é um fator de risco muito grande para desencadear e formar esse joanete. Inicialmente, a gente sempre tenta tratar com fisioterapia, exercícios específicos de alongamento, extração. Muitas vezes a gente usa alguns órteos noturnos, uns espaçadores para deixar o dedão reto, para diminuir a sobrecarga naquela articulação e com isso diminuir a dor. Agora, esse tratamento conservador com fisioterapia, ele visa a melhora clínica, a melhora da dor. Ele não vai corrigir a deformidade. Se for para alguém dizendo, não, vem para cá que a gente trata sem precisar operar e corrige o seu joanete. Não corrige. O objetivo do tratamento conservador, com medicação, com fisioterapia, é para diminuir a dor do paciente. A parte estética, só cirurgia. E uma coisa importante para se atentar é que no início pode ser só uma questão estética, mas com certeza depois vai evoluir para uma questão ortopédica, de dor. E o que é que acontece? O dedão do pé, ele é o principal estabilizador do pé. Quando você tem um problema no dedão, você começa a sobrecarregar outras articulações. Então, ou você começa a jogar o peso do corpo para o outro pé, ou você começa a pisar mais lateral. Então, como você, quando pisa, tem uma pisada neutra ou uma pisada pronada, que a gente já falou sobre os tipos de pisada. Então, você faz uma sobrecarga maior no dedão do pé, e isso dói por causa do joanete, você começa a pisar com a parte de fora do pé. Essa mudança de pisada vai começar a sobrecarregar outras articulações. Então, o paciente muitas vezes
chega com dor no joelho, dor no quadril, dor na coluna, e quando a gente vai examinar o paciente, está lá o joanete. Então, é importante a gente avaliar o paciente sempre como um todo. Então, o paciente desse chega com a dor no joelho, reclama de dor no joelho, e quando a gente vai examinar o problema, o fator desencadeador da dor no joelho dele é o pé, é o hallux valgus, é o joanete. Então, a gente tem que trabalhar o paciente sempre de uma forma global. Por isso que eu sempre bato aqui, muitas vezes a gente consegue dar algumas orientações gerais que podem ajudar o paciente, mas nada nunca vai substituir o exame, o toque, né, a avaliação lá no consultório com o ortopedista, com o especialista. Agora, por que a joanete ela aparece mais em mulheres do que nos homens? Ou isso é mito? Não, isso é verdade. É a questão... Não, isso, assim, são coisas que os estudos mostram, né? Estudos epidemiológicos, e eles conseguem perceber que a incidência é maior em mulher. Não existe uma causa definida. A gente consegue saber que é maior em mulher, como a condromalácia, que a gente conversa muito aqui no joelho, é mais comum em mulher. Vai dar em homem também? Vai. Talvez pela mulher ter uma frouxidão ligamentar mais comum, porque a mulher usa mais calçado fechado, de bico fino. Ela tem mais fatores desencadeantes para concorrer, para desenvolver o hallux valgus do que o homem. Mas não tem uma causa definida. Tem mais mulher por causa disso. Mas com certeza é mais em mulher. Tem perguntas aqui no nosso WhatsApp, 992053030. Vamos trazer aqui a participação do nosso ouvinte. Bom dia. Bom dia, Marcos. Pergunte aí ao médico, porque eu trabalho de ASG. Eu estou com a síndrome do túnel do carpo. Você pergunte a ele, o procedimento eu já soube que é cirúrgico. Se depois que faz a cirurgia, se a gente fica 100% ou não, assim, se existe alguma coisa que não fica mais do mesmo jeito, porque muita gente diz que a pessoa nunca fica do mesmo jeito. E aí, fica ou não fica? Tudo vai depender, né? Vocês percebam que sempre essa resposta é a resposta mais frequente que eu dou, porque depende do grau da síndrome do túnel do carpo. O que é a síndrome do túnel do carpo? É um acometimento, é uma compressão no nervo mediano, no nível do punho, que ele vai levar essa parte do polegar até o quarto dedo. Então, o paciente começa a ter queixa de perda de força, dormência e dor nessa região. E o tratamento realmente corretivo é cirúrgico. Só que o que acontece muitas vezes? O paciente não fez nenhum tratamento antes, não fez nenhum trabalho de fisioterapia, não usou nenhuma medicação mais específica para esse caso, e ele vai para a cirurgia num processo inflamatório muito intenso, com algumas lesões associadas, muitas vezes umas tendinites associadas, e ele opera só o túnel do carpo. Depois que operou, ele também não faz uma reabilitação adequada, não faz a fisioterapia que tem que ser feita, não toma os cuidados que tem que tomar. E o que acontece depois da cirurgia? Muitas vezes ele melhora, mas depois volta tudo ao normal. Por quê? O fator causal, o fator desencadeante, ele continua. De repente tem uma lesão por esforço repetitivo, uma questão de obesidade. Então são fatores de risco. Não quer dizer que se você tem uma atividade de trabalho que você tem um esforço repetitivo, não quer dizer que se você é obeso, você vai ter necessariamente a síndrome do túnel do carpo, mas é um fator de risco maior para você ter. Então, o que é importante é você fazer o tratamento tanto pré como pós-operatório adequado. Não é só a cirurgia. A cirurgia é um ponto do tratamento. É o que resolve. Só que muitas vezes o paciente reclama que não deu certo, voltou tudo ao normal, porque muitas vezes ele não tratou da forma adequada, nem antes nem depois. Só fez a cirurgia. 100%, não tem como a gente dizer que é 100%. São muitos fatores associados, mas quando o paciente faz o tratamento da forma correta, os resultados costumam ser muito bons mesmo. Ouvi pergunta se existe remédio para joanete, ou é tratamento, qual o processo? Então, o tratamento corretivo que corrige o joanete é só cirurgia. Então, muitas vezes a gente acha que o osso está crescendo, mas na verdade é um deslocamento do osso. O osso vai indo para fora.
um vai a partir do pé, do metatarso, o primeiro metatarso, ele vai indo para dentro e o dedão vai indo para fora. Então essa posição, essa alteração de posição vai gerando a sensação de que o osso está crescendo, mas na verdade é a posição do osso. Então essa correção, ela tem que ser cirúrgica para endireitar, vamos dizer assim, endireitar o dedão novamente, ele ficar alinhado só cirurgicamente. Agora, se está falando de dor, em relação à dor, aí ser avaliada, ver o grau desse joanete, se ainda é um joanete redutivo, se dá para ter benefício com fisioterapia, com uso de órteses e alguma medicação anti-inflamatória. Então, jeito para dor tem. A gente sempre tenta esse tratamento não cirúrgico antes para ver se o paciente, por mais que não haja uma correção estética da deformidade, mas que o paciente fique bem sem dor. A ouvinte pergunta, doutor, tive chikungunya e fiquei com várias sequelas, inclusive dores nos pés. Hoje, para aguentar, uso diariamente sandálias que chamam nuvem, bem macias. É correto? É correto. Ela sempre, a chikungunya, ela costuma dar essas sequelas articulares, né? Mão, pé, punho, às vezes joelho também, mas principalmente mão, pé e punho. E o que você tem que buscar são alternativas para aliviar essas dores. Então, o uso de calçado mais adequado, né, que gera uma sobrecarga menor, mas principalmente exercício. O tratamento que realmente resolve, no sentido de aliviar de forma importante as dores e devolver a qualidade de vida para o paciente, é exercício. E é uma coisa gradual, vai melhorando aos poucos. Então, os pacientes muitas vezes não têm paciência, né? Ele faz 1 semana, 2 semanas de exercício e fala, melhorou nada. Não, não vai melhorar com 2 semanas. Então, o importante é que você faça pelo menos uns 3 meses de alguma atividade física para trabalhar mobilidade e fortalecimento muscular dessas estruturas que foram acometidas pós-chikungunya. Aí, depois desses 3 meses, você olha para trás e vê, caramba, eu realmente melhorei. É assim que você vai ter parâmetro para saber se melhorou ou não. É a continuidade e persistência no exercício. Mas usar esse tipo de calçado, que é andando nas nuvens, né, que é uma coisa que chegou para ficar, parece. Eu tenho muitos pacientes usando. Os resultados são muito bons porque ele realmente distribui melhor a carga, ele é fofinho, então diminui a carga na articulação do pé que está acometida. Então, pode, deve continuar usando, mas é importante ela associar alguma atividade. Sandálias nas nuvens? Andando nas nuvens. É uma novidade, Eu nunca ouvi falar na sabe aquelas riders antigas, né, que tinha aquela... Não é do meu tempo não, mas eu... que hoje em dia, né, tem sandália da Adidas, tem sandália da Nike nesse estilo. Então é uma sandália naquele estilo, só que ela é maior, em proporções maiores. Parece uma pantufa, na verdade. Pantufa é do seu tempo, Marcos? É do meu tempo. Só que eu não usei não, mas é. Parece uma pantufa, só que emborrachada. Realmente a biomecânica dela, ela ajuda muito na questão da distribuição melhor de carga e com isso impactar menos na articulação e com isso melhorar a dor do paciente. O ouvinte pergunta aqui o seguinte, né? Se usar sapato apertado faz com que a joanete cresça. Então, o calçado fechado e apertado, ele é um fator desencadeante, é um fator de risco para desenvolver joanete. Então, o que é que você vai ter? Se o paciente ele já tem um joanete e continua usando o calçado fechado, esse joanete ele vai piorar, né? Então, é importante fazer uma adequação também no calçado, tentar buscar calçados que não sejam de bico fino, que sejam mais confortáveis, que sejam menos apertados. De repente, usar as órteses no uso do calçado fechado para diminuir a sobrecarga nessa região e diminuir a dor. Geralmente, os homens procuram um consultório com joanete preocupados só na dor. Já as mulheres procuram mais por questões estéticas, né, querendo operar para ficar com o pé bonito novamente. O ouvinte pergunta, tenho 48 anos, sinto muita dor no tornozelo e nos punhos, tenho deficiência de vitamina B12. Meu médico acha que é isso. O que é que pode ser afinal? Eita, pode ser muita coisa. Primeiro assim, tem que ver se ela tem alguma doença reumatológica, né, que de repente seja a causa
dessas dores articulares. Não tendo nenhuma doença reumatológica associada, a gente vai buscar causas ortopédicas, como pela idade dela, uma lesão de cartilagem, já uma artrose inicial, que possa ser a causa dessas dores articulares. A vitamina B, quer dizer, né, que ela tem deficiência de vitamina D, a vitamina B ela é antineurítica, então ela age muito na questão nervosa. Então, para paciente que tem algum acometimento neurológico no sentido de compressão, de dormência, de dor, uma dor mais neuropática, então essa vitamina B realmente faz muita diferença, dentre outras coisas, mas em relação à dor seria mais isso. Seria interessante ela fazer essa reposição de vitamina B. Em melhorando, então tá aí a causa. Em não melhorando, realmente passar com avaliação com o ortopedista para realmente ver a possível causa e fazer o tratamento adequado. Onde a gente encontra geralmente vitamina B12? Eita, Isabelle viu segunda, foi? Vem na próxima segunda. Pergunta a ela então. Vamos buscar com ela. Mas porque eu vou fazer aqui uma pesquisa rápida. Porque ela trouxe aqui o impacto aqui na questão da dor no tornozelo. Isso, mas a vitamina B12, que é a principal do complexo B, então, deixa eu ver aqui, alimentos que tem a vitamina B12. Estou entrando aí na alçada dos meus amigos. Então, vitamina B12, carnes, ovos, peixes, leites e derivados. Então, na busca aqui do Google, né, são os alimentos que são ricos em vitamina B12, que é a principal do complexo B. Então, mas muitas vezes tem que ver qual a causa que está fazendo essa depressão. E às vezes só com a alimentação a gente não consegue fazer a correção adequada e tem que fazer suplementação realmente. Que é o caso aqui do nosso ouvinte que já disse que faz inclusive a reposição, né? Então é esperar para ver se vai dar certo. Em dando certo, segue o fluxo, mas sempre buscar atividade física porque é o melhor efeito de proteger, né, de prevenir dor. A nossa amiga Marluce, no sítio Bela Flor, pergunta: doutor, eu tenho espondilite anquilosante. Espondilite, né? Espondilite. E quando eu caminho, eu fico com muitas dores. Eu quero saber qual é o melhor exercício para mim. Se ela, quando ela está caminhando, ela tá... É difícil esse não, Marco. Não se sinta constrangido não, de jeito jamais, nenhum. jamais. Eu só... 6 anos de medicina, depois 3 anos de ortopedia, mais 1 ano de joelho. Talvez depois daí eu consegui falar rápido. Espondilite anquilosante. Eu não consigo. Antes disso, eu não conseguia também, não. A espondilite anquilosante é uma doença genética que ela tem um acometimento inicial do esqueleto apendicular. Ele começa pegando os ossos da bacia e depois pega os ossos da coluna, é o que a gente chama de coluna em bambu. Então ele vai causando, o osso ele vai colando um no outro, então o paciente vai perdendo mobilidade articular. Então aquele paciente que fica todo duro, parece um robô, quando vai mexer ele mexe em bloco, dependendo do grau e do nível da espondilite. Se ela está fazendo a caminhada e está incomodando, está causando dor, quer dizer que o impacto da caminhada está sobrecarregando a articulação. Então, o ideal seria ela fazer uma atividade com baixo impacto ou sem impacto. Piscina, pilates, RPG, são coisas que com certeza trariam um grande benefício para ela. Importante ela estar nessa vibe de fazer atividade, entender que a atividade é importante para tentar desacelerar o processo articular que a doença causa inevitavelmente e manter a melhor qualidade de vida possível. Nosso ouvinte Cici, um abraço para ela, essas coisas sempre sobram para mim, né? Ela colocou o seguinte: pelo jeito, Marcos não veio nem na nave da Xuxa, veio no táxi da Angélica, né? Eu que sou do tempo da Vila Sésamo, Garibaldi, conheço tudo, né? Ela fez essa referência aqui, a questão da sandália nas nuvens, que eu não conhecia. De fato, eu não conhecia, né? Conheci hoje. Mas é uma coisa nova, essa sandália nas nuvens eu acho que é coisa de 1 ano só. Esse negócio da nave da Xuxa, eu assistia muito a Xuxa, a Praguinha. Geraldinho, inclusive, se baseava no Praguinha, né? Tinha o Praga, era dengue, né? Era Praga. Geraldinho tava falando que você era tempo de Chacrinha. Chacrinha, Bolinha, tá Clube do Bolinha. Chacrinha eu já não peguei, não, com 42 anos de idade, eu peguei o Chacrinha, peguei o Clube do Bolinha, né?
Peguei a chacretes, Olha. né? Chega na campanha, tá chegando. Eu tô achando que esse 42 tá muito super valorizado aí, viu? Um abraço, Cici. Obrigado aí por sua participação, né? Falamos hoje sobre Joanete. E é o nosso ouvinte, eu acredito que ela tenha ligado o rádio há pouco tempo, ela pergunta o que é Joanete que vocês estão falando tanto hoje. Então, Joanete é o hálux valgo. Aí é que você não vai saber mesmo, né? Mas o Joanete é aquele osso crescido, falando bem a grosso modo, é aquele osso crescido no dedão do pé, em que o dedão do pé ele começa a entrar no segundo dedo, às vezes ficando por cima do dedo, do segundo dedo, e fica aquele ossão para fora, aquela coisa, geralmente que as mulheres se incomodam muito esteticamente, que é muito feio, mas o grande problema não é esse, o problema é que isso causa dor. E a gente tem que fazer de tudo para que o paciente não tenha dor, para manter uma qualidade de vida boa, sem dor. Então, Joanete é isso, aquele osso crescido, a bem grosso modo é aquele osso crescido no dedão do pé, na parte de fora do dedão. Dr. Anderson Sérgio, ele é médico ortopedista, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 99235-7256, 99992-2923. Siga. Você já segue o Dr. Anderson no Instagram? Muito fácil, hein? Como é, Dr. Anderson? Arroba Dr. Anderson Sérgio. Estou sempre lá postando conteúdos, né, em relação à saúde, né, do osso, vamos falar assim, né, dando algumas dicas, sempre incentivando todo mundo a fazer exercício. A da época agora é a corrida de rua, né, a gente está entrando na temporada de corrida de rua, então é uma atividade que traz muitos benefícios. Então, se você não faz atividade física, não tem dificuldade nenhuma para começar, é começar devagar, ter constância e fazer alguma atividade, porque a sua saúde, ela vai vir. Eu fiquei impressionado, só abrindo um parênteses aqui, Marcos. Saiu o resultado da corrida lá de Lajinhas, e eu vendo os tempos, e eu vi lá que tinha um atleta, não conheci, vou tentar até conhecê-lo na próxima corrida. Ele com 68 anos, ele correu 5 km abaixo de 20 minutos. Mas não é o seu Antônio Félix, não? Não, o seu Antônio Félix ele tem 84. 84 anos, ele correu 5 km. É um grande exemplo. Eu fico constrangido quando eu chego perto de São Antônio, porque eu não consigo correr 200 metros. Seu Antônio é absurdo, é um exemplo de vida para todos mesmo. E assim, é uma pessoa iluminada. Você chega perto dele, é felicidade absurda, extrema. É uma pessoa realmente do bem e que emana luz. Mas eu fiquei impressionado, 68 anos, ele correu abaixo de 20 minutos. Correr abaixo de 20 minutos é muito difícil. Eu pedalo agora. Dr. Marcos, Vinícius, né? Ele não corre abaixo de 20 minutos, os 5 km. E é porque ele é preparado, né? E ele é preparado, é um cara novo. Aí você vê, caramba, como o esporte... E você vê lá um monte de gente muito saudável e tal. Então, o esporte é saúde, o esporte é vida. Então, eu sempre vou tá batendo nessa tecla, porque para você realmente ter uma vida, uma qualidade de vida sem dor, vai ser sempre através do esporte e da atividade física. Há 5 anos, o sargento Costa, dos Bombeiros, me desafiou para correr a Corrida de Santana. Há 5 anos. Ainda não vai ser esse ano, não, no próximo. Viu? Próximo ano vamos preparar. E o que tem que preparar, né? Não pode, assim... Aí agora você tá por cima, Marcos, você faz o convite para ele para um pedal. Eu vou desafiar ele a pedalar comigo 100 km. Pronto, aí você faz o desafio do pedal, que agora você está podendo. Doutor, obrigado pela sua participação. Forte abraço. Eu que agradeço. São 7h45.